Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Costuras que toda iniciante deve aprender. Então, a gente vai fazer um acabamento aqui. Vamos fazer uma costura reta, tá? Que é a margem de costura. Então, vou fazer a costura reta aqui, ó. Aqui. E vamos fazer o acabamento na margem do tecido, tá? Bem na borda do tecido. A costura de união, que a gente fala, né? Vamos fazer a costura de união aqui, que é uma costura reta. E o acabamento em zigue-zague, tá? O zigue-zague vai depender muito da trama do seu tecido. No caso que a gente tem uma seda aqui, a trama é uma trama bem sensível. Então, para tramas sensíveis, né, como a seda que desfia fácil ou outros tecidos que também desfia fácil, a gente usa o quê? Uma agulha fina, tá bom? Então, primeiramente, você deve mudar a agulha da sua máquina. Aqui eu já mudei a minha agulha, já estou aqui com uma agulha fina, ok? Caso você não saiba qual é o tipo de agulha que é para cada tipo de tecido, eu não sei qual que é a agulha que eu tenho que costurar cada tipo de tecido, no primeiro link aqui na descrição, eu já tenho uma apostila para você, para te ajudar justamente nisso, tá? Eu vou deixar no primeiro link na descrição para te auxiliar. É o meu guia de tecidos, linhas e agulhas para você saber costurar melhor, ok? Para te ajudar a costurar melhor. Então, aqui eu já tirei a minha agulha, já coloquei a minha agulha fina, já coloquei aqui a minha linha e a minha configuração da minha máquina precisa ser baixa. Por quê? Porque a gente vai costurar um tecido que desfia, né? É um tecido leve. Então, a minha tensão tem que estar na mais baixa possível. Portanto, essa vai ser a minha configuração. A minha tensão vai ser número 1, e aí eu vou vendo se vai dar certo na número 1, se não eu aumento um pouco para número 2, ok? Então, primeiramente, vamos deixar na tensão número 1, vou deixar na largura 3 e comprimento 3, e estamos usando o ponto A. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tá usando o ponto A, porque a gente vai fazer primeira costura de união, depois a gente vai mudar pro B, que é o zigue-zague, pra gente fazer o acabamento. Costura de número 1 feita. Então, vamos começar aqui com esse primeiro, que é o mais básico, que a gente vai fazer um zigue-zague um pouco mais fechado, tá? Bem minúsculo o zigue-zague. Começando daqui e terminando aqui. Prontinho, costura 1 feita, né? Costura 2, na verdade, feita. Aqui, você vai fazer de acordo com o tecido que você tiver. Aqui, eu coloquei uma linha amarela para você ver o que eu estou fazendo. Na verdade, eu deveria colocar uma linha verde para minha costura sumir no tecido, ok? Então, fica de olho nisso. Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né, para você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. Nesse primeiro truque, como que iremos fazer? Vamos abrir essa parte aqui, ó. Vamos abrir uma das partes aqui e vamos colocar bem rente aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, bem rente assim, ó. Tá vendo? E vamos passar uma costura reta aqui acima da borda. Então, nessa parte de cima aqui, a gente vai passar uma costura reta. Alinhando bem a peça e não saindo da margem de costura. E agora que a gente fez isso, vamos virar o viés assim. E vamos virar a peça e vamos colocar ele assim.
Do mesmo jeitinho que eu tô fazendo. E agora sim a gente vai passar uma costura reta desse lado de cá. Prontinho, costurado. Eu tenho um zíper, tá? E a minha peça é maior do que o meu zíper, ó. Eu tenho um zíper que é menor do que a minha peça, tá? E como é que eu faço isso? Como é que eu continuo a minha peça, o meu projeto, se eu não tenho outro zíper pra fazer o meu projeto? Calma, não se preocupa, não entre em pânico. Você vai fazer o seguinte, vai encontrar o meio da peça, tá? Encontrei o meio da minha peça, eu vou encontrar o meio do meu zíper também. Vai fazer um vinco, ok. Vai medir aqui, ó, meio com meio, beleza? E vai ver o quanto falta para cobrir essa peça aqui. Então, vai cobrir desse lado e cobrir do outro, ok? Então, aqui mais ou menos é uns 2 dedos de um lado, uns 2 dedos do outro, certo? Certo. Eu vou fazer um pouquinho a mais para vocês verem realmente como é que faz, tá? Então, eu tenho aqui um outro retalho, do mesmo jeito, da mesma estampa da minha peça, tá? Essa aqui é a simulação de uma peça, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o zíper pelo lado avesso, vou colocar aqui, tá? Vou fazer uma faixa do mesmo tamanho do zíper, ok? E vou cortar aqui, ó, tá? Não precisa ser do mesmo tamanho, eu tô fazendo aqui da mesma largura do zíper, certo? Ok. Então, eu tenho um aqui. Vou dobrar aqui o retalho. Vai ficar mais ou menos 2 dedos. Tá vendo que tá um pouquinho a mais? Não tem problema, tá? Prontinho. Cortei um retalho de 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro, certo? E agora a gente vai passar uma costura reta, tanto aqui quanto aqui também, tá? Então, depois de feito isso, você corta as rebarbas da linha, tá? E ele vai ficar do tamanho da peça que você tá fazendo, tá? Do tamanho do projeto que você tá fazendo. No meu caso aqui, o meu tecido, o meu zíper era maior do que a minha peça, certo? Então, agora ele ficou do tamanho certo, tá vendo? E aí, agora, eu posso fazer aquele meu acabamento simples, tá? Então, eu vou pegar e vou costurar aqui, frente com frente, ok? Passar a costura zigue-zague, depois a costura reta pra fazer o pesponto. Então, aqui eu tenho meu zíper colocado aqui, né? Na minha peça, certo? Aqui essas rebarbas de tecido, ó, que ficou aqui do lado e aqui do outro lado também, tá vendo? Que ficou um pouquinho de tecido tanto de um lado quanto do outro. Depois que você terminar a sua peça, você pode cortar essas rebarbas, ok? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!